Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. O documentário Em Busca da Verdade foi um engajamento midiático proposto pela TV Senado e tem como base as gravíssimas violações expostas na Comissão Nacional da Verdade, comissão essa instalada quase 30 anos depois da ditadura militar no Brasil. Período que teve início no dia 31 de março de 1964, com um golpe dado pelos militares. Nesse momento, o país estava tomado por uma onda de ideias relacionadas com uma suposta ameaça comunista, e esse regime autoritário, que interditava a participação popular, permaneceu instaurado por 21 anos, sustentado por diversos setores da sociedade, especialmente pelo setor empresarial brasileiro, que muitas vezes, além de financiarem e apoiarem, também cediam suas fábricas para as práticas de tortura. A sociedade brasileira tome conhecimento que foi escondido a sete chaves. É o financiamento da repressão pelas empresas privadas. O presidente Geisel, ainda em São José dos Campos, inaugura a nova fábrica de motores diesel da General Motors. Daí sairão inclusive peças e componentes a serem exportados para os Estados Unidos. Para a realização do documentário Em Busca da Verdade, a TV Senado juntou materiais que denunciavam as atrocidades cometidas na ditadura, resgatadas pela Comissão Nacional da Verdade. E essa comissão tem origem de um pedido de justiça feito principalmente pelos familiares das vítimas, e ela representou uma articulação de esforços que tinham o objetivo de evidenciar as violações dos direitos humanos da época repressiva e fazer recomendações para uma reparação histórica. Isso por meio de análise dos espaços de opressão, dos contextos dos abusos, dos desaparecimentos, dos depoimentos das vítimas e das práticas repressivas. Perseguição, sofrimento, violência seguida de violência. Esse período sombrio da história brasileira tem a falta de liberdade, a censura e a tortura contra seus opositores como sua marca registrada. E estima-se que aproximadamente 20 mil cidadãos brasileiros foram torturados. A conclusão da comissão alegou que foram 191 mortos e 243 desaparecidos. Nós não somos monstros. Eu não sou dedo duro. Eu estou falando a mim, o que eu fiz. Nunca interroguei ninguém, muito menos violei direitos humanos. Que houve graves violações de direitos humanos e que até hoje a gente paga um preço muito alto por isso, não há dúvida. E quando você faz a Comissão da Verdade, você não pega só as atrocidades, você pega a organização do Estado brasileiro, a organização do poder. Existe um desencontro de narrativas em torno dessas práticas de tortura e prisões arbitrárias. De um lado, há quem diga que não houve nenhum tipo de tortura, e de outro, há os relatos das vítimas desses crimes. Mas não há dúvidas, os abusos foram sim uma prática sistematizada durante a ditadura militar brasileira. Violências promovidas por agentes do Estado, que estavam lá, teoricamente para proteger a população, e que foram os comandantes de todo esse horror. Esses agentes nunca foram responsabilizados por seus crimes. E, além de não terem sido culpabilizados, eles ainda foram e são considerados por muitos como heróis. Como é o caso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da história do país, que ganhou uma medalha de pacificador e é constantemente exaltado por Jair Messias Bolsonaro, o presidente eleito democraticamente. O Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do Exército Brasileiro, medalha do pacificador com palma. É um herói brasileiro. Agora, se não concordam comigo, paciência. A violência é o uso arbitrário da força e do poder, e ela pode se apresentar em diversos formatos capazes de violar a dignidade humana. Faz-se importante destacar uma forma de violência muito presente e silenciada durante a ditadura, a violência sexual, que é basicamente o ato sexual ou a tentativa de praticar o ato sexual contra a vontade de outra pessoa. Esse tipo de violência pode ocorrer de diversas formas, desde a penetração na vagina até choques elétricos nos seios ou golpes na barriga como tentativa de forçar um aborto, por exemplo. Durante a ditadura, era muito comum a introdução de animais, cabos elétricos e cacetetes nas partes íntimas das mulheres. Há também a questão da nudez forçada como violência sexual,
algo que era extremamente comum na ditadura, já que retirar as roupas ao chegar em órgãos repressivos era um procedimento padrão. Essa questão da violência sexual foi uma prática sistematizada e é, talvez, o aspecto menos conhecido de toda a ditadura, e por isso até mesmo muitas vítimas não tinham noção de que tinham sido vítimas e sofrido violência sexual. A ditadura não suportava as mulheres, isso é um fato. Uma mulher que faz política, eles não suportam. Para nós mulheres, eu acho, para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta. Eu já relatei esse fato. É algo, não é nem nojento, eu não sei descrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Os relatos dos sobreviventes desse período autoritário mostraram que o fim da tortura e a saída da prisão definitivamente não representaram o fim do terror sofrido por essas vítimas. Elas carregam e carregarão isso para sempre. É muito difícil falar de liberdade quando se trata de sobreviventes de crimes contra os direitos humanos. Os danos sofridos por essas vítimas, eles são permanentes e podem ser distinguidos entre os danos morais, em que o desprezo da dignidade causa sofrimento psicológico, danos físicos e biológicos, que se caracterizam por uma lesão visível ou psíquica, e os danos ao projeto de vida, que é basicamente a tirada do poder das pessoas de realizarem decisões autônomas com suas próprias vidas. O Brasil tem faces extremamente violentas em toda a sua trajetória, e o período da ditadura militar representou um dos episódios de maior horror que esse país já vivenciou. E, mesmo com todos os relatos e estudos acerca desse momento autoritário, há ainda quem se negue a acreditar, ou mesmo quem defenda todas essas violações. Minimizar a ditadura e não enxergar como o horror que foi é um grande erro que a sociedade brasileira comete. Um dos porquês desse negligenciamento acerca da ditadura se manifesta no apagamento dessa história. É possível observar a materialização desse apagamento ao visitar o Memorial da Resistência, o antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão que controlava e reprimia as movimentações sociais durante a ditadura militar. Hoje em dia, o prédio está completamente reformado. Não restou nada de como era antes. Não há praticamente nada original. Tudo foi trocado. Houve uma intervenção intensa no local. As paredes foram pintadas. Os escritos dos presos políticos foram apagados. Modificaram tudo. E o Brasil faz exatamente isso com sua história. E por isso está fadado a repeti-la. Não preservar sua memória abre espaço para que aconteçam situações presentes no Brasil de 2022, em que visualizamos vários grupos pedindo a volta das intervenções militares e eleições de indivíduos que apreciam torturadores cruéis. Nunca aconteceu isso. É mentira. Nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Para mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O Ustra ter coragem, ou covardia, não sei como chama esse gesto, de levar os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura e eu na cadeia de dragão. Eu acho assim, para mim foi a coisa mais... Eu não sabia o que fazer. Ainda somos os mesmos e vivemos como nós.